Fala galera, beleza? O concurso do TRF, terceira região, tá na praça. E a gente gravou essa aula aqui com foco na discursiva dos cargos de analista, né? Que vai cobrar aquele modelo estudo de caso. Então a gente vai explicar o que é esse estudo de caso e já trazer algumas estratégias para a sua preparação. E por que você tem que estudar para essa discursiva? Galera, se você analisar o edital, você vai ver o seguinte, que a nota vai ser o somatório da prova objetiva, tá? Mais os dois estudos de caso. Então, a sua nota final do concurso, que vai ser utilizada aí para a classificação final, vai ser o somatório dessas duas provas. Né? E quando você analisa o edital ali de forma bem superficial, você vai ver o seguinte, a prova objetiva vai valer 120 pontos e a prova discursiva vai valer 20 pontos. Né? Então, é isso que a gente vê ali de forma clara no edital. Porém, se a gente for lá no item 9 do edital, você vai ver que a nota da prova objetiva ela vai ser ponderada, tá? Então, no total, tá, a gente vai ver o seguinte, que a prova objetiva vai valer 10 pontos, a prova estudo de caso, que é a discursiva, 20 pontos, então no total, a prova total, a nota final do concurso vai ser 30 pontos. Veja, a discursiva, a redação, os dois estudos de caso valem mais de 66% da nota final do concurso. Galera, a prova discursiva vale mais que a prova objetiva. Tá? Ah, professor, posso deixar isso para objetiva? Lógico que não, porque você precisa dos mínimos, né? E precisa de uma pontuação ali para ter a redação corrigida. Mas a prova discursiva é o que vai definir a classificação nesse concurso. Então não tem como deixar de lado essa preparação, tá? A gente não sabe se foi um equívoco ali da banca, né, ao montar o edital, mas assim, na data que a gente está gravando essa aula aqui, o edital consta que a prova objetiva vale 10, a prova discursiva vale 10, vale 20, então a gente tem que a prova discursiva vale mais pontos do que a prova objetiva nesse concurso, logicamente, não tem como deixar de lado essa preparação. E o objetivo dessa aula é justamente trazer essas estratégias, trazer essas dicas, explicar para você o que é esse estudo de caso, para que você consiga aí uma boa pontuação no concurso, tá? Então, vamos lá. A gente tem que a prova vai ser composta por dois estudos de caso. Cada estudo de caso vale 10 pontos, então no total a prova discursiva vai valer 20 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos, tá? A prova vai cobrar conhecimento específico nos estudos de caso, então ela pode cobrar qualquer uma das matérias previstas na parte de conhecimento específico do seu edital, e a banca ela não traz um quantitativo de linhas. Ela não diz quantas linhas vão ter cada estudo de caso, tá? Então ela pode colocar um estudo de caso de 10 linhas e um de 50, né? Um de 20, outro de 80, 90 linhas, enfim, não dá para saber exatamente. Porém, né, considerando que a prova discursiva vai ser aplicada junto com a prova objetiva, né, e tem ali uma limitação de tempo, eu acredito que a banca, tá, ela trará estudos de caso de 20 linhas. Tá? E aqui de 20 linhas eu estou trazendo aqui a minha aposta, mas você pode se preparar aí para de 15 a 30 linhas. Então o ideal é você fazer estudo de caso com essa variação de linhas. Testar uma de 15, testar uma de 20, testar uma de 30, né? Para que você consiga ali ver todos os cenários. Para fins de prova, você vai ver que não vai ter muita diferença, o que vai variar meio que a quantidade de conteúdo que você vai inserir na questão ou não, né? Então, se for uma questão de 15 linhas, você vai ter que inserir menos conteúdo do que inserir numa questão que tem ali 30 linhas disponíveis, tá? E mais uma informação importante para a discursiva é que a banca ela exige caneta preta, tá? A Unesp até fala assim, ó, você pode usar outra caneta, mas a gente sugere que você utilize preta. Né? Então, essa sugestão da banca, na verdade, você tem que levar como uma obrigação. Então, utilize caneta preta para poder fazer as provas de estudo de caso, beleza? Então, vamos lá. A gente vai, com essa aula aqui, fazer com que você consiga, né, trilhar aí esse caminho de conseguir notas acima de 90% em concursos públicos, tá? Então, assim como nossos alunos vêm conseguindo, beleza? E, ao longo dessa explanação, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para a gente, esclarecer algum ponto da aula que talvez eu não tenha abordado com a profundidade que você gostaria, né? Tá aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, e também aqui o nosso canal no Telegram, Academia de Discursivas, beleza? A gente está disponível para poder falar sobre isso lá. E se você não é aluno, né? A gente tem também um curso discursivo voltado para estudo de caso, para os cargos de analista administrativo, judiciário, oficial de justiça, está disponível aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse treinamento lá na frente, no final dessa aula. Show? Então vamos lá. Para a gente poder entender
aqui primeiro como que é esse modelo estudo de caso, a gente precisa conhecer o enunciado da banca VUNESP, tá? E aí aqui já vai a primeira dica para você que está se preparando. Há uma ferramenta no Você Concursado que chama Biblioteca, tá? Biblioteca de discursivas. Basicamente, a biblioteca discursivas é um sistema só com questões discursivas. Então, você entra lá, joga VUNESP, e aí vai aparecer lá um monte de questão. A gente selecionou lá uma questão da VUNESP recente, né, de 2023, aplicado para o cargo de auditor de controle externo do TCM São Paulo. Tá? E aí a gente pegou essa questão porque ela está justamente no modelo que é um estudo de caso. E qual é o modelo do estudo de caso? O estudo de caso, ele traz aqui, ó, normalmente enunciado dividido em duas partes. Situação hipotética, tá? E comando da questão. Nesse caso, o comando da questão veio com os tópicos, tá? Então, tópico A e tópico B. Então, veja, a situação hipotética é situação hipotética porque a banca chama assim, ó. Considere a seguinte situação hipotética, tá vendo? A banca chama situação hipotética. E aí ela vai contar uma historinha para você, tá? Então, a situação hipotética nada mais é do que uma história, é um caso que a banca apresenta para você. E com base nesse caso, ela vai pedir para você analisar aquela situação, né, tendo como base, como norte, né, sob a ótica de uma legislação, de uma doutrina, de uma jurisprudência, né, de uma norma técnica, de um manual. Então ela vai pedir para você, ó, quero ver se ele sabe tal conteúdo, mas eu vou verificar isso trazendo uma situação prática para ele. Porque, assim, se a gente for analisar, né, a atividade que você vai exercer, você vai pegar um caso prático, né? E com base naquele caso prático, você tem que aplicar a norma. Então, por isso que o estudo de caso é tão interessante, por isso que as bancas utilizam isso e trazem esse modelo aí para esse cargo de analista, para justamente ver a capacidade que o candidato tem de analisar, de aplicar o conhecimento que ele tem numa situação prática, que é o que ele vai acabar encontrando no seu dia a dia no trabalho, beleza? Então, esse é o modelo. A banca traz uma situação hipotética e depois pede para você avaliar. Então, nesse caso aqui, ela contou uma historinha, não preciso ler a historinha aqui para você, mas ela contou uma historinha e depois disso, o regulamento municipal é constitucional? Justifique. As competências dos tribunais de contas e das Cortes de Contas Municipais têm assento constitucional? Justifique. Então, ela pede para você responder com base na situação hipotética e trazer a justificativa, que é o quê? Que é o fundamento, que é o conhecimento técnico sobre aquele conteúdo, tá? Então, esse é um modelo que deve vir na sua prova. O que pode variar nesse modelo aqui, Bruno? Né, e você pode utilizar e pesquisando na biblioteca discursiva. Né? Ou se você for aluno do curso, né, a gente já selecionou algumas questões, então é só você ir lá na área de temas, que aí você já tem essas questões selecionadas. Mas o que pode variar aqui? Tá? Nessa questão, a banca ela traz os tópicos, tá vendo? Então ela traz o tópico A e tópico B. Tá? O que pode variar aqui? Ela pode trazer tópico C, tópico D, né, tópico E, a depender do tamanho da questão, ela pode trazer vários tópicos. Acontece, às vezes, dela trazer vários tópicos para poucas linhas, e aí você vai ter que ser bem conciso e objetivo na resposta, ou ela pode trazer vários tópicos e mais linhas, e aí você pode desenvolver melhor essas questões. Então, ela pode trazer mais tópicos. Essa é uma forma que a banca pode mudar. E o outro modelo que a banca traz é sem tópico nenhum. Tá? Só que esse sem tópico a gente usa entre aspas sem tópicos, por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que os tópicos eles não vêm expressos. Às vezes eles não vêm tipo A, B, C. Seria mais ou menos o seguinte nessa questão. É como se a banca fizesse assim, ó, diante do exposto, responda se o regulamento municipal é constitucional e se as competências do Tribunal de Contas têm assento constitucional, apresentando as justificativas. Ela meio que junta os tópicos, né, num parágrafo só, e fica parecendo que não tem tópicos, mas na verdade ela só camuflou o tópico junto com o comando da questão. Mas na verdade eles estão lá. Então, assim, o primeiro desafio na hora de você montar a questão, ou de você responder uma questão de estudo de caso da VUNESP é identifica os tópicos, identifica o que a banca está querendo. Então eu nem leio a situação hipotética, eu já venho direto para os tópicos, olho o que a banca está querendo, e aí depois eu vou para a situação hipotética. Né? Porque eu já leio a situação, já meio que, poxa, buscando as informações que eu preciso para poder responder ao que ela solicitou, tá? Então, a primeira estratégia para responder é identifica quais são os tópicos, eles podem vir expressos ou não, e depois analisa a situação hipotética, beleza? Feito isso, aí você vai ter que organizar a sua resposta. E aí, como é que você vai organizar essa resposta na banca VUNESP? Bom, a gente tem aqui um modelo tradicional,
Tá? Qual é o modelo tradicional? O modelo tradicional de uma resposta de um estudo de caso é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, você vai falar, trata-se, né? Trata-se de... Aí vai trazer aqui um resuminho da situação e dizer assim, o objetivo desse documento é analisar papapá sobre a ótica papapá. Beleza? Então, essa seria uma introdução. E no final você fala assim, ó, com base na análise realizada, verificou-se que aí você meio que conclui ali pela regularidade, legalidade, enfim. Então você traz aqui a conclusão. Esse é o modelo tradicional. E aí o que varia nesse modelo? É a quantidade de parágrafo de desenvolvimento. A regra é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado. Então, no caso lá, se o enunciado trouxe 2 tópicos, A e B, então você vai trazer 2 parágrafos de desenvolvimento, A e B, beleza? Se forem 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento e assim por diante. Então, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, aqui, nesse modelo, a gente teria aqui um texto, um estudo de caso para 3 tópicos e um estudo de caso para 2 tópicos, tá? Então, esse é o modelo tradicional de um estudo de caso, tá? Em que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, como a banca ela não definiu o quantitativo de linhas, a gente não sabe se vai vir uma questão de 15 linhas ou uma questão de 30, 40 linhas, né? E o que que isso, e do que isso importa? Bom, se for uma questão de 15, 20 linhas, cara, não dá para fazer introdução e conclusão, porque se você faz uma introdução, faz uma conclusão, não sobra linhas para você desenvolver a resposta. Então, é uma estratégia para esse tipo de questão não trazer introdução e conclusão, não trazer introdução e conclusão. E utilizar todas as linhas só para a resposta aos tópicos. Então, você vai simplesmente pegar os tópicos e responder cada um dos tópicos de forma separada, né? Um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Então, beleza? Presta atenção no seguinte. Qual é a estratégia para a prova? Se são poucas linhas, você não faz introdução e conclusão. Você só vai trazer introdução e conclusão se você verificar que tem linhas sobrando, né? Que vai sobrar linhas. Aí, vai sobrar espaço aqui, eu posso trazer uma introdução e conclusão para o meu estudo de caso ficar mais completo. Mas o que vai te dar ponto, o que realmente a banca vai analisar ali na sua resposta, são os parágrafos de desenvolvimento. Então, esses parágrafos são os mais importantes, eles que devem ser mais envolvidos, eles que devem ocupar mais espaço na sua redação, tá? E eu digo isso por quê? Porque quando a gente vai analisar algumas provas, né, em sede de recurso, né? Então, o candidato fez a prova e aí a banca deu uma nota baixa, aí ele quer recorrer para ver se consegue aumentar a nota. Quando a gente vai analisar, a gente vê que muitas vezes o candidato ele pega e gasta muito espaço trazendo informações na introdução, na conclusão, que não são úteis, que não são a resposta ao que a banca pediu. Então, o examinador, sem brincadeira, ele pega a questão e vê assim, ó, introdução, trata-se, ele já pula. Por quê? Porque essa informação que estava lá no enunciado, o candidato basicamente escreveu o que estava no enunciado, utilizando outras palavras. Então, para o examinador, pouco importa aquilo, ele quer saber se ele respondeu correto ao que foi pedido. Então, ele já vai para os parágrafos de desenvolvimento. Então, introdução e conclusão é só para pro forma, entendeu? O que importa mesmo é a resposta aos parágrafos. E aí, por isso que você tem que saber estruturar bem os parágrafos de desenvolvimento. Em uma situação hipotética, né, a gente desenvolve isso aqui melhor até no nosso treinamento, mas a gente divide o seguinte, o parágrafo da seguinte forma. Primeiro, um tópico frasal, tá? Em que você responde ao que foi solicitado, responde de forma direta. E aí depois você vem com o argumento principal. E no caso de uma situação hipotética, um estudo de caso, esse argumento principal vem dividido em regra e caso concreto. A depender da quantidade de linhas, você ainda vai trazer aqui a última parte, que seria o fechamento, que é um reforço, tá, do tópico frasal. Então, essa daqui é a estrutura, esse é o modelo que a gente utiliza para poder responder a questão. Então, por exemplo, aqui nessa questão, vamos pegar o tópico A. O regulamento municipal é constitucional? Justifique. Aí eu vou pegar e falar o seguinte, ó, tópico frasal. Preliminarmente, como destacar que o regulamento municipal não é constitucional. Então, eu respondi, não é constitucional. Veja que eu respondo em forma de texto. Esse é o meu tópico frasal. Agora eu vou vir com a regra. E a regra ela tem que estar com base em alguma coisa. Então, eu vou ter que trazer o quê? Segundo a Constituição Federal, segundo a legislação, conforme a doutrina. Né? Então, eu vou utilizar esse recurso de autoridade. Então, conforme a doutrina, cabe à Câmara Municipal, cabe ao município fazer isso.
Ponto. Na situação em análise, verifica-se que a Câmara ultrapassou as competências previstas e fez isso que seria uma competência estadual, uma competência da União, enfim. Então, veja, analiso, trago o que a regra diz, o que a norma diz, e depois pego aquilo que a norma diz e comparo com a situação hipotética. Então, eu estou fazendo, assim, uma análise da situação. E veja, aqui está a resposta, aqui eu mostro conhecimento, e aqui eu demonstro para a banca que eu analisei o caso concreto com base nesse conhecimento técnico que eu tenho. E se sobra espaço, eu reforço. Por isso, assim, né, verifica-se, portanto, que a norma é inconstitucional, que o regulamento é inconstitucional, tá? Então eu reforço esse posicionamento e eu faço essa estrutura aqui para cada parágrafo. Então, se forem dois tópicos, né? Então eu vou fazer um parágrafo com essa estrutura e outro parágrafo com essa estrutura, beleza? Então essa é a estratégia para você poder responder, para você montar estudo de caso. Gente, seguiu isso aqui, a chance de você conseguir a nota máxima é gigantesca, tá? É gigantesca. Você aborda tudo que pode vir no padrão de resposta. Logicamente, talvez você não consiga a nota máxima porque você não domina o conteúdo ou não tem completamente ali na hora todo o conteúdo necessário para responder. Beleza, pode acontecer. Mas se você tiver a nota máxima, porque a estruturazinha, ela comporta tudo que a banca normalmente coloca no padrão de resposta ou exige que o candidato apresente, tá? Show de bola. E é possível tirar nota máxima, tá? É só para você poder aí se motivar, tá? Esse daqui é o Gustavo Mendes, ele foi aluno do Você Concursado e ele gabaritou a discursiva da Unesp e ficou em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo. Gente, uma história bem bacana, que ele conta para mim uma entrevista lá no YouTube do Você Concursado. Então, poxa, tá desanimado, tá querendo conhecer um pouquinho mais sobre essa preparação para concurso, dá uma olhada lá nessa história dele para você poder ver que realmente é possível, mas saber o que ele fez, né, para conseguir essa nota máxima, né? O que ele trilhou aí, né, para poder chegar a esse nível de discursivo. Então, é possível, mas você vai ver que precisa ali de uma dedicação, né, de um olhar um pouco mais atento para essa prova de discursivo. E qual é, então, a estratégia de estudo, né, para você poder chegar bem preparado nesse estudo de caso, fazer um bom estudo de caso nessa prova do TRF Terceira Região, tá? São duas partes. A primeira parte é entender essa técnica de discursivo, tá? Entender essa estrutura, saber como que você monta esse parágrafo de desenvolvimento, o que você pode utilizar de recurso de autoridade, como que são os tópicos frasais, enfim. Então, primeiro ver essa técnica e depois você vai para resolução de temas. Aí você vai fazer vários temas, o máximo de temas que você conseguir. Só que esses temas têm que ser feitos com correção, para que a gente, né, com base ali no espelho da banca Vunesp, possa indicar, ó, você está fazendo isso certo, você está fazendo isso errado. E aí o que você está fazendo errado, você possa ajustar. Até porque acontece muito, né, do pessoal pensar o seguinte, poxa, para estudo de caso, cobra conhecimento específico, então eu só preciso saber o conteúdo. Né? E, cara, isso aí é um pensamento que muita gente leva para a prova, vai para a prova sem fazer nenhuma redação, porque pensa assim, se eu souber o conteúdo, eu estou garantido. O problema desse raciocínio é o seguinte, primeiro, cara, todo mundo que tem a redação corrigida, teoricamente, sabe o conteúdo, né? Porque foi bem na objetiva, ficou ali entre os primeiros para poder ter a redação corrigida. Então, praticamente todo mundo sabe o conteúdo. Então, por que tem gente eliminada no concurso? Segundo, saber o conteúdo é uma coisa, colocar ele num parágrafo é outra. Tá? Às vezes você sabe o conteúdo e a gente cansa de ver isso. A pessoa sabe o conteúdo, mas acaba ali se perdendo e não consegue trazer o conteúdo de forma completa, porque faltou linhas, ou traz o conteúdo de uma forma tão desorganizada que o examinador não consegue encontrar aquele conteúdo e penaliza o candidato, né? Então, assim, precisa de técnica, tá? Isso é importante. Poxa, se a banca quisesse saber só o conteúdo, se ela quiser só o conteúdo, ela colocava mais questões na prova objetiva cobrando conteúdo. Mas não, ela quer a discursiva, ou seja, ela quer saber se o candidato sabe escrever. Não se o candidato só sabe o conteúdo, ele quer o candidato que sabe o conteúdo, mas que sabe escrever. É por isso que ela cobra a prova discursiva, senão ela só cobrava o conteúdo no objetivo, entendeu? Então por isso que precisa entender essa técnica. E assim, para o nosso treinamento, para o nosso curso, como que a gente separou essa técnica? A gente separou assim, ó. Então a estratégia de estudo. Primeiro, a pessoa vai ver esses módulos aqui, que são os módulos de teoria, vamos dizer o seguinte, tá? Sem brincadeira, se você sentar uma tarde, você vê isso aqui tudo. Então aqui, essa aula aqui que você está vendo, né, que pegou as estratégias ali da banca,
Você vai ver um módulo aqui só com regras para causar uma boa impressão, então é como utilizar, citar leis, como utilizar as margens, questão da legibilidade, qual o tamanho de letra ideal, enfim. Depois, você vai aprender a montar o estudo de caso, então vai aprender a técnica lá do parágrafo de desenvolvimento, aquela que eu expliquei para você, só que de forma bem detalhada e bem práticas. Cara, ficou muito legal aquela aula. Enfim, você vai ver essa parte. Depois, você vai aprender a montar o rascunho eficiente. Esse daqui é um outro ponto, nossa, primordial. O que é esse rascunho eficiente? É justamente você conseguir, tá? Fazer uma boa prova discursiva sem gastar muito tempo, né? Porque você vai ter que fazer objetiva junto, né? Então você precisa, e ainda são 2 estudos de caso, né? Então você tem que fazer 2 discursivas seguidas. Então você precisa ter uma boa técnica para poder ganhar tempo nessa preparação, e é justamente o que eu ensino nessa aula do rascunho eficiente. E por fim, né? Os principais erros gramaticais cometidos em provas discursivas. Então isso aqui é um módulo até um pouco extra, né? Então se você já partir do rascunho eficiente, já quiser começar a treinar, já pode. Né? Mas é só para você tomar cuidado com alguns aspectos gramaticais que às vezes a gente acaba cometendo ali na hora de escrever um texto, tá? Finalizou essa teoria? A partir de então é só treino. Então você vai lá no módulo temas de estudo de caso para praticar e vai fazendo os temas. O ideal é fazer pelo menos um por semana até o dia da prova, tá? E no nosso caso a gente já deixa também disponível junto com os temas, a gente tem um outro módulo só com a resolução desses temas. O que é esse módulo? A gente pega o tema que foi disponibilizado para você e monta uma resolução utilizando a técnica do curso. Então você consegue verificar lá na resolução, poxa, como que o professor fez o tópico frasal, qual recurso de autoridade o professor utilizou, como que ele estruturou essa parte de regra e caso concreto. Então, assim, você fecha todo o ciclo aqui de preparação. Ainda tem mais, ainda tem um bônus, tá? Que é o bônus de caligrafia. Tá? Isso aqui a gente indica só depois que a gente faz a correção, né? A gente indica para os alunos que possuem problemas sérios de legibilidade. Aí a gente fala, ó, cara, nesse caso aqui você sabe o conteúdo, você sabe a técnica, mas sua letra destrói. A pessoa não consegue entender o que você está escrevendo e, se não entender o que você escreveu, não adianta de nada saber o conteúdo. Então a gente passa esse módulo de caligrafia, que é muito prático, você vai ver que não prejudica de forma alguma seu estudo e você consegue melhorar a letra sem perder tempo, né, da sua preparação, tá? Agora, atenção a uma coisa. No Você Concursado, a gente tem um treinamento focado nesse concurso do TRF3, mas para os cargos de analista área administrativa, analista área judiciária e analista oficial de justiça. Tá? São focados para esses 3 cargos. Então, a gente tem um curso para esses 3 cargos. E por que é importante dizer isso? Porque, poxa, estou estudando, fazer um estudo de caso. Só que é para outro cargo, não é para esse. Poxa, eu consigo aproveitar a teoria? Consegue. Tá? Então você consegue aproveitar a mesma teoria dos cursos. O que não consegue aproveitar seriam os módulos de temas, porque a gente seleciona temas só para esses 3 cargos. E o que é cobrado em cada um desses cargos? No cargo da área administrativa, as matérias de conhecimento específico são direito constitucional, administrativo, administração pública em geral, gestão orçamentária, financeira e orçamento público, gestão de pessoas, gestão de materiais, contabilidade pública e direito do trabalho. Já no cargo de analista judiciário e no cargo de oficial de justiça, a banca ela vai cobrar direito tributário, direito previdenciário, constitucional, administrativo, civil, processual penal e processual penal. Então, lá no nosso treinamento, a gente tem temas, estudos de caso disponíveis para essas matérias, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, você vai fazer para um outro cargo, né? E aí você quer ver a teoria, né, e quer praticar. Poxa, então veja se nesse outro cargo tem alguma matéria correlata com alguma dessas. Então você pega o curso que tem mais matérias compatíveis, né, e aí faz. Vou fazer só, no meu treinamento, no meu curso lá, no meu cargo, né, tem lá direito constitucional, direito administrativo e direito civil no meu cargo. Então eu vou pegar, compro esse curso aqui de analista da área judiciária e treino só os temas de constitucional, administrativo e civil, né? E tenho acesso a toda a teoria. Então seria mais ou menos essa a lógica para quem não vai prestar para esses cargos específicos aqui, beleza? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, tá aqui no Instagram, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal no Telegram, tá certo? Então um forte abraço e bons estudos.